Eu quero compartilhar com você uma mensagem que está ardendo no meu coração e eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente com isso. Meu desejo é te abençoar e te ajudar a você ter uma nova experiência com Deus. E eu quero começar compartilhando com você uma passagem, eu vou ler junto com você, está em Marcos, capítulo 7, versículo 24. Uma mulher cuja filha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito de Jesus, veio e prostou-se-lhe aos pés. Uma mulher grega de origem sírio-fenícia e rogava que lhe expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra podes ir. Repete comigo essa parte. Por causa dessa palavra pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Voltando-se ela para casa, achou a menina sobre a cama e o demônio o deixara. Pai, eu oro nesse momento por espírito de sabedoria e revelação, que nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito venha a ser atingido pela palavra que liberta, restaura, regenera em nome de Jesus. Nós estamos esse ano com alguns temas bem específicos. Todos sabem que nós temos 5 sentidos e com ele nós interagimos com o mundo natural. Então, os 5 sentidos, através da nossa cognição, que é a habilidade que nós temos no nosso cérebro de perceber sinais do mundo natural. Então, através da visão, da sua audição, do seu tato, do seu paladar, você consegue interagir com o mundo natural. Da mesma maneira, existem 5 sentidos espirituais. Os mesmos sentidos. Você tem no mundo espiritual, você tem visão, você tem audição, que você ouve direções de Deus, você tem o tato, que é a sua sensibilidade, você tem o paladar, que é sentir algo no seu espírito, no seu coração, e com isso nós vamos interagindo com o mundo sobrenatural. Beleza? Então, o nosso desejo este ano é seguir uma sequência de sentido por sentido. Então, nos últimos domingos nós falamos sobre veja, sobre como nós vendo podemos interagir com o propósito, o plano de Deus para cada um de nós. E hoje nós vamos falar sobre o sentido falar. Em dezembro a gente falou sobre ouvir. Eu acredito que é nessa ordem que nós somos desafiados a interagir com o mundo do Espírito. Então, a primeira coisa, por exemplo, no capítulo 37 do livro de Ezequiel, ele primeiro ouviu a palavra do Senhor, e depois ele foi dirigido ao vale de ossos secos, e então ele viu, ele teve uma visão do vale, e aí então ele proferiu algo. Então, você vê etapas, primeiro ouvir, depois ver, e depois falar. Hoje nós vamos falar sobre declarações, sobre falar. No original, dicionário Strong, a palavra é amar. Olha que interessante, não tem nada a ver com a palavra amor, mas o nome da palavra, o vocábulo no hebraico para isso é amar. Então, é declarar, comandar, determinar. São esses os adjetivos que são atribuídos como melhor tradução da palavra falar. Então, esse termo, ele ocorre 4.228 vezes em toda a Bíblia. Muitas vezes, né? Você acredita que em 90% delas, o uso, o emprego dessa palavra é exclusivamente no sentido declarar, comandar e ordenar. E eu quero te convidar a reavaliar o uso das suas palavras, do que vem sobre os seus lábios. Porque a Bíblia tem uma expectativa ao seu respeito, que você aprenda a usar o que sai dos seus lábios. Estão comigo? E eu tenho uma leve percepção de que nós ainda não temos o entendimento adequado sobre isso. E por isso eu quero te abençoar essa noite e instalar em você um aplicativo que vai fazer com que você tenha novas funções no seu sistema operacional. Você tem um espírito, e esse espírito é conectado ao Espírito de Deus, e que envia sinais. E o nosso desafio é perceber, é ouvir, é enxergar e declarar. Só que toda vez que a gente abre a nossa boca, nós usamos mais para dizer, mais para proferir do que profetizar. Repete comigo. Proferir do que profetizar. Eu ouso arriscar dizer que nós empregamos o uso das nossas palavras 90% para proferir e 10% apenas para profetizar, se é que nós profetizamos. Eu não me refiro àquela profecia vinda de Deus e você falar assim diz o Senhor, eu não me refiro a isso. Eu me refiro a você usar intencionalmente a sua voz,
usar intencionalmente as suas palavras. Nós temos uma atitude, em 90% das vezes, casual com as palavras que saem da nossa boca. Quando a Bíblia nos convida para 90% das vezes ter uma atitude intencional. Estão comigo? Então, boa parte do tempo, tudo que sai da nossa boca é papo furado. É jogar a conversa fora. É constatar fatos. E eu quero fazer uma distinção clara entre o que é fato e o que é realidade. Fato é aquilo que pode se constatar naturalmente. Realidade é aquilo que está disponível espiritualmente. Então, boa parte, 90% das nossas palavras estão comprometidas em proferir informações a respeito de fatos. Enquanto nós somos desafiados em mais de 4.000 ocorrências da Bíblia com esse termo, para que a gente seja intencional em usar nossas palavras para comandar, declarar, ordenar. Toda vez que nós usamos nossas palavras para comandar, ordenar e declarar, nós trazemos uma realidade do céu sobre nós. Veja bem, deixa eu fazer uma aplicação para que você entenda sobre o que eu estou dizendo. Vamos supor que você foi enfermo, você foi alcançado por uma enfermidade. E o que você tem no seu corpo são fatos, certo? Fatos que ninguém pode negar. Você tem sintomas, você tem consequências, você tem evidências no seu corpo dessa enfermidade. Se você absorve um vírus ou uma bactéria, você vai ter no seu corpo evidências disso. Isso vai afetar a sua disposição. Alguns dos sintomas bem conhecidos de vírus é prostração, né? A pessoa ficar abatida, que está infectada com o vírus. E o que sai da nossa boca quando estamos na condição de enfermidade, muitas vezes é proferir fatos que evidenciam a nossa condição. É ou não é? Papo reto aqui. Papo direto. A gente não fala assim, pô, tô mal, cara. Tô com uma dor. Cara, não consigo fazer nada hoje. Não sei como será meu dia. Hoje, eu e minha esposa, a gente estava almoçando. Ela saiu correndo aqui, da manhã, aqui com o Ministério Kids, né? Que tiveram isso que ela acabou de relatar. Um momento incrível de treinamento aqui com os professores. E ela ia chegar em casa, não daria tempo dela cozinhar, há tempo de eu poder me arrumar, me alimentar e vir aqui para o ensaio mais cedo. Então a gente correu, fomos no primeiro restaurante que a gente viu na frente, comemos rapidinho, e na hora que o garçom ia servir a gente, caiu a colher do arroz, do negocinho de arroz. Quando caiu a colher, ele, rapaz, o dia hoje tá que tá. Tá caindo tudo hoje. Eu falei assim, a partir de agora não vai cair mais nada. Ali, amém. Ele usou a palavra para constatar uma série de fatos, umas coincidências que estavam acontecendo. Então, basicamente, ele dizia, a bruxa está solta hoje, a coisa está atacada. E nós começamos a agir assim, com as nossas enfermidades muitas vezes. E eu quero fazer essa distinção porque existe uma realidade disponível, pronta, forte, latente, poderosa, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Essa realidade está disponível. E eu percebo que quando nós declaramos, essa realidade, ela veste a realidade, a condição natural nossa. Então nós não ignoramos prognósticos e diagnósticos. Nós usamos isso. Eu não deixo de fazer exames quando eu estou enfermo, ou quando alguém está enfermo. A gente não deixa de fazer exames. Nós precisamos dessas informações para que a gente possa ser intencional com as nossas palavras e saber exatamente o que mudar. Uma vez, a minha família inteira, durante 5 anos, a gente só teve uma vez enfermo. E foi a família toda junto. Nós pegamos uma conjuntivite. E a gente viu os sintomas no Google, Dr. Google, e a gente chegou à conclusão de que era bacteriana. E aí eu comecei lá em casa a praticar. Eu não aceito, eu declaro, morra toda a bactéria. Eu rejeito toda a bactéria. E a gente orando a bactéria e a coisa só ia piorando. Aí ia espalhando um para o outro. Então ficou todo mundo lá em casa com esse raio dessa conjuntivite, menos queijo. Estava imune lá no óleo. Unção. E aí os 4 lá com a conjuntivite. E aí, de repente, nós recebemos uma visita de uma pessoa que veio orar por nós. E ao orar por nós, ela orou assim, eu repreendo agora todo vírus. 2 horas depois, estava todo mundo curado. A gente estava orando errado. Então eu não quero te convidar a ignorar fatos. Não é ignorar fatos. É abrir a minha boca intencionalmente para declarar uma realidade para que ela venha vestir os fatos.
Estão entendendo? Certo? Nós precisamos e sairemos daqui hoje conscientes do poder das nossas palavras, do que a Bíblia busca com as nossas palavras. Eu não estou exagerando, mais de 4.000 versículos com esse mesmo propósito: ordenar, comandar, declarar. E se, a partir de hoje, toda condição adversa que você passe, você começa a fazer declarações, você começa a declarar comandos, especificamente 30 versículos do Novo Testamento sobre a palavra dizer ou falar, é atribuído especificamente a comando. Eu comando que o espírito de morte saia. Palavras de Jesus, versículos de Jesus. Ele usou 30 vezes essa palavra com essa conotação, comando. Quando eu ouço comando, eu lembro de programação de computador, um programa de computador. Uma vez eu fiz um site, eu tinha uma agência, a gente trabalhava com site e o site não funcionava por nada. E tinha um comando ali, uma linha de comando, uma linha de programação que tinha uma vírgula errada. Então nós precisamos corrigir o comando. Assim que nós corrigimos o comando, pum, o site entrou no ar. Então muitas vezes nós não vemos a manifestação da realidade que já está disponível para nós, porque o nosso comando não está alinhadinho. Então, 3 coisas que nós precisamos alinhar. Nós precisamos alinhar a nossa percepção com o nosso conhecimento da palavra, porque nós precisamos incluir mais conteúdo da palavra, porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, tudo que sai da tua boca pode voltar vazio. Fala isso para a pessoa que está do teu lado. O que sai da sua boca pode voltar vazio, mas não que sai da boca de Deus. A Bíblia fala no livro de Isaías que tão certo como a chuva cai sobre a terra, rega a terra, não volta para o céu, sem haver cumprido o propósito pela qual ela foi designada, assim a palavra de Deus vai cumprir o seu propósito. Então, se eu começo a encher a minha boca com versículos, se eu começo a catalogar aqui no meu arquivo, no meu HD, se eu começo a salvar versículos e ficar decorando, assimilando, absorvendo versículos, toda vez que eu estiver diante de um desafio e eu começar a declarar versículos, orar versículos, o que vai acontecer? Algo vai ser transformado, assim como é transformado pela chuva. Uma realidade de sequidão não é transformado pela chuva, gente? Coisas não brotam por causa da chuva? E eu falei assim, meu Deus, como a chuva é poderosa, Eu não sei quem tem grama em casa, você sabe, quando chove a coisa é uma loucura. A grama cresce rapidão. Quem tem grama aqui? Sabe o que eu estou falando? É ou não é? Não é assim? Passou uma temporada sem chover, você corta a grama, dura 2 semanas. Choveu 3 dias. 4 dias já está ali fora do normal. O que é isso? É o poder do que vem do céu sobre a terra. Então, se passarmos a declarar conteúdo que estava no céu, foi registrado na Bíblia, não volta vazio, transforma a realidade, coisas são aceleradas, processos são desencadeados. Por quê? Porque eu abri a minha boca com a palavra que não volta vazia. Faz sentido para você? Eu quero trazer uma nova realidade para você. Hoje você vai receber uma nova consciência. Hoje você vai assumir uma nova postura. A partir de você sair daquela porta, algo será transformado na sua vida. Porque você vai estar muito mais zeloso ao abrir a sua boca. Vou ficar jogando palavras ao vento? Vou ficar jogando conversa fora? Eu vou começar a abrir a minha boca para declarar mais coisas. Você pode determinar a realidade que você vai viver a partir do que sai da sua boca. Então, o que nós acabamos de ler aqui, Marcos capítulo 7, traz uma série de princípios sobre esse ponto. O poder da palavra, o poder da declaração. Ela estava muito desesperada a respeito da condição da sua filha. Eu sei que você já viveu problemas, mas quando o seu filho vive um problema, você sabe o que acontece com você. Sabe como é que é diferente, né? Ontem a gente teve um episódio. A gente estava aqui, as crianças correndo, e aí o Kael tropeçou e caiu de boca no chão. E quando ele caiu, ele já levantou, né? A Vivian levantou ele já estava lavado de sangue. Foi muito rápido. Assim, ensanguentado, o cara todo ensanguentado no chão, tinha uma poça.
E todo mundo ficou desesperado. Caramba, o que aconteceu com ele? Foi apenas um cortezinho no lábio que sangrou muito. Então a gente correu, eu falei, leva para o banheiro, vamos lavar água corrente, só falava assim, água corrente, para a gente ter uma dimensão do problema. Assim que eu tive dimensão, eu liguei para a Grazi e falei, olha, aconteceu um acidente, já está sob controle, já foi lavado, houve um pequeno corte ali no Cael. Aí ela, tô correndo. Mas eu aposto que, cara, como que fica uma mãe recebendo a notícia? Meu filho se acidentou, né? Então você imagina a condição dessa mulher. E ela rogou com intensidade, pedindo ajuda. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Eu vim para os filhos, eu vim para os da casa de Israel. Não convém dar pão dos filhos para os cachorrinhos. Segura esse fora aí. Eu não vim resolver o teu problema. O que eu tenho contigo? O problema é teu, em outras palavras. O problema é teu. Ah, mas eu estou com... O problema é teu, meu irmão. Aí ela usou uma palavrinha mágica. Vamos ver o texto aqui novamente? Olha só. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, com S maiúsculo. O que é Senhor com S maiúsculo, Vitor? Adonai. Ela respondeu: sim. E ela usou uma palavrinha mágica. Ela atribuiu a palavra Senhor a Jesus. Em outras palavras, você é o filho de Davi. Você é o Messias. Você é o prometido. Você é aquele que havia de vir. Ela declarou a sua fé usando um nome que é sobre todo nome. Ela respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas. Então ela falou assim: o que você tiver para mim já é suficiente. O que Jesus respondeu? Por causa dessa palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Vem comigo. Ele não disse o seguinte: aí reagiu bem, então agora eu vou te dar atenção e vou orar pela sua filha. Não foi isso não. Por causa dessa palavra, o demônio já saiu da sua filha. Sabe o que significa isso? Que o que sai da sua boca constrói um trono, e o conteúdo do que sai da sua boca determina quem se assenta nesse trono. E quem se assenta nesse trono determina a realidade que você vive. Aí eu te pergunto: que trono você está construindo com as palavras que estão saindo da sua boca? Quem você está invocando com as palavras que saem da sua boca? Se Deus se assenta sobre os louvores do seu povo, se Deus é entronizado sobre os louvores, quem é entronizado sobre a reclamação? Quem está governando a sua vida? Está diretamente ligado ao que sai da sua boca. Se da sua boca sai louvor, Deus se assenta sobre a sua vida e você vai receber os direitos de um cidadão do reino. Está me entendendo? Agora, muitos de nós estão como a mulher Ciro-Fenícia. Estão rogando a Deus com conversa fora, com qualquer palavra. Não usou a senha. Não entronizou o Senhor sobre a sua vida. Ela poderia ter chamado outros nomes de Deus que na cultura eram conhecidos. Mas ela falou Senhor. Sabe o que é Senhor? Senhor, eu estou debaixo do seu senhorio. Eu estou debaixo dos benefícios. Ela se viu como servo. Jesus falou que veio para os filhos. Ela se viu como servo, mas até servos são abençoados por usar as palavras certas. Cada um adora segundo a revelação que tem. Eu não questiono a sua revelação, você não questiona a minha. Cada um tem um grau de intimidade com Deus e vive de acordo com Ele, amém? E vai desfrutar dos benefícios. Se você vive, Jesus apresentou Deus como Pai. Se você vive como servo, você vai viver a realidade de servo. Eu prefiro viver a realidade que Jesus morreu para eu viver, que é me relacionar com Deus como Pai. Porque o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus e ele extrai de nós, puxa de nós, Abba, Abba, Papai. Gente, essa mulher usou a palavra mágica, ela disse Senhor, e por causa do que saiu dos lábios dela, ela estabeleceu esse trono. E ela chamou a Senhor para governar nesse trono. E por isso, naquele exato momento, o espírito maligno teve que deixar o trono. Sabe o que eu estou dizendo para você? A partir desse momento, se eu fosse você, eu estava abrindo a minha boca agora e declarando que é meu Senhor. Declarando quem reina sobre a minha vida. Porque as realidades têm que se curvar. Pode ser resistência, pode ser o que for contrário, vai ter que se curvar. Por isso nós somos desafiados a aprender como Jesus. Vamos aprender como Jesus.
Vamos entrar na escola de Ezequiel. O Espírito do Senhor estava ensinando Ezequiel a usar bem as suas declarações. Deus perguntou para o profeta que estava num vale de ossos secos, ou em outras palavras, num cemitério, e perguntou: podem esses ossos viver? Sabe o que o profeta respondeu? Não sei. Você que sabe, né? Sabe o que aconteceu? Nada. Aí Deus falou assim: eu vou te ensinar a usar melhor suas palavras, profeta. Profetiza aos ossos e diz: comanda os ossos que vivam. Vento dos quatro cantos sopra sobre o vale. Eu estou te ensinando. Use intencionalmente suas palavras. Pare de proferir e comece a profetizar. Diga, comande, declare, ordene aos ossos. Comece a programar a vida que você quer ter. Comece a lançar comandos. Entra na escola de Ezequiel. Aprende com a lição que ele aprendeu. Use melhor as suas palavras. Use melhor as suas palavras. Faça como a mulher sírio-fenícia. Estabeleça com suas palavras o trono de quem você quer que governe sobre a sua vida. Mas não para por aí, eu quero compartilhar mais um ensinamento. Êxodo capítulo 33, versículo 16. Está ali uma história que diz a seguinte, por favor me entendam, vem comigo, tenta absorver, tenta entender a profundidade dessas palavras. Deus responde a Moisés: eu enviarei o anjo que irá diante de vocês e ele vai sujeitar os amorreus, jebuseus, ferezeus. E ele começou a dar a lista dos povos zeus. Esses povos, eles habitavam na base de Jerusalém, porque Jerusalém era uma cidade alta. Então a terra prometida, ela ficava no alto. E o pé do monte era circuncidado por esses povos. Jebuseus, ferezeus, heteus. E aí o que acontece? Deus falou: Moisés, fica tranquilo, eu vou enviar um anjo e ele vai dar o que vocês querem. Vocês querem a terra prometida? Vocês querem uma nova realidade que emana leite e mel? É isso que vocês querem? Vocês querem o benefício do reino? Beleza, pode ir, meu anjo vai com vocês, mas eu não vou não, vou ficar aqui. E aí Moisés, ele faz uma oração linda. Vou ler para você. Como, pois, saberá que eu tenho achado graça aos teus olhos? Acaso não é por andares conosco, de modo a sermos um povo separado de todos os povos que há sobre a face da terra? Não nos faça subir, se a tua presença não for conosco. Moisés já tinha os benefícios do reino. Está me entendendo? Aqui eu já vou resolver tudo que você precisa resolver. Quer viver uma nova realidade? Está estabelecido, está determinado, vocês vão viver. Mas eu não vou não. Sabe por que eu estou dizendo isso para você essa noite? Melhor do que ter os benefícios do reino é ter a presença do rei. Não aceite, não tolere viver a sua vida sem a presença do rei. Não saia por essas portas essa noite e fala: eu não quero viver apenas a realidade do reino. Eu quero viver com o rei. Porque o melhor do reino é o rei. Veja, Esther, ela foi selecionada. Ela era uma hebreia, uma menina chamada Hadassa. E ela fazia parte do povo que foi para o exílio. Estava ali no reino da Pérsia, com Artaxerxes. E ali, ela foi selecionada para ser esposa do rei. E ela não tinha comunhão constante com o rei, apesar de ter achado graça diante do rei. E ela poderia viver os benefícios do reino. Mas ela escolheu dar um passo além e falar assim: eu quero me relacionar com o rei. Eu quero ter intimidade com o rei. E ela fez isso porque ela sabia que ela tinha um propósito. E seu pai espiritual Mardoqueu falou assim, Esther capítulo 4, versículo 4. Se todavia você não se posicionar, Deus de outra parte levantará a salvação para essa geração. E perecerão você e sua casa. Sabe o que quer dizer isso? Deus tem uma vontade. Ele vai estabelecer essa vontade, você colaborando ou não. Estão entendendo isso? Quem sabe não foi por um tempo assim que você foi colocado onde você está colocado. Mardoqueu disse isso para Esther. Quem sabe não foi por um tempo como esse que você nasceu. Quem sabe se não foi por uma circunstância, por uma condição dessa que Deus te posicionou onde você está posicionado. Você está me ouvindo essa noite? Deus te posicionou no lugar, Deus te deu talentos, te deu condições para você reinar, para você influenciar, para você ser uma salvação para a sua geração, para você ser uma resposta para a sua geração. Quem sabe não foi para um tempo como esse, dias como hoje, que Deus te levantou, que Deus te salvou, que Deus te resgatou da lama, te tirou do lamaçal. Não foi para um tempo assim que Deus te chamou para você viver o seu propósito.
Mas melhor do que isso é estar com o Rei. Não saia desse lugar hoje. Não admita sair desse lugar hoje sem viver um novo nível de intimidade com o Rei. E você sabe, a intimidade vem pela comunicação. O que você está dizendo? O que sai da sua boca? Como é seu tempo de oração? Como é seu tempo com Deus? A gente gasta tempo com tanta coisa. Hoje eu estava conversando com algumas pessoas, aconselhando algumas pessoas pelo celular e de repente acabou a luz 3 vezes. Não sei quem passou por isso hoje. Seguida. E aí eu fiquei sem conexão da internet em casa, porque no meu quarto não pega sinal do celular. Então eu fiquei sem conexão. Pior coisa é você viver sem conexão com Deus, minha gente. É ou não é? A gente se acostuma a viver sem sinal de Wi-Fi, cara. E com isso você não consegue se comunicar, você não consegue realizar, você não consegue empreender, você não consegue nada sem conexão com a internet hoje em dia, é ou não é? Quantas coisas. E assim somos nós, não podemos nos acostumar a viver desconectados do Rei. Muitas vezes a gente está preocupado em viver a realidade do reino. Os benefícios a gente quer, mas nós somos uma geração que quer os benefícios, mas não quer o compromisso. Nós somos uma geração e nós temos um problema. Eu descobri que nós, a raiz de muitos dos nossos problemas, nós vivemos uma realidade aquém do que nascemos para viver. Por quê? Porque não sabemos usar bem o que a Bíblia planejou com a nossa boca. O que Deus, o Criador, estabeleceu sobre a criatura. O que nos distingue das demais criaturas é a capacidade de nos comunicar, de formar vocábulos, de formar frases, sinais, sinapses, de nos comunicar, nos conectar. Essa é uma noite especial que nós estamos aprendendo a usar o dispositivo mais poderoso, a Bíblia chama do órgão mais poderoso que há no nosso corpo. É a língua. Na língua está o poder da vida e da morte. Está o poder da vida e da morte. O que sair da sua boca tem poder de trazer morte. O que sair da sua boca tem poder de trazer vida. Ou você acredita, ou você não acredita. E se você crê, o justo vive pela fé, não pelo que vê. Nós fomos programados, nós fomos equipados com esse dispositivo para não constatar fatos, mas declarar realidade. Não falamos da tempestade, nós falamos a tempestade. Não falamos de Lázaro morto, nós falamos a Lázaro morto vem para fora. Amém. Não falamos do vale de ossos secos que você está atravessando, nós falamos ao vale. Amém. Nós somos chamados para usar melhor as palavras.